Nós queremos saudar a todos, desejando-os a paz do Senhor Jesus. Esse é o nosso Personagens Bíblicos, programa que realizamos aqui semanalmente nos canais oficiais da Igreja Cristã Maranata. E hoje nós estamos aqui para iniciarmos uma série onde apresentaremos aspectos históricos e doutrinários a respeito dos 12 apóstolos de Jesus, os 12 que Jesus escolheu para o acompanhar ao longo do seu ministério. Está aqui conosco o pastor Tiago Silva. Pastor Tiago, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Marcos. Nós estendemos esta saudação ao senhor e à senhora que estão conectados conosco através das multiplataformas da Igreja Cristã Maranata. Amém. Hoje nós vamos dar início ao primeiro personagem no Colégio Apostólico de Jesus, que teve como nome André. E o texto base que vai nortear aqui o nosso estudo está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 12. Você que está nos acompanhando, eu convido a participar dessa leitura conosco. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, o qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Inicialmente é importante nós frisarmos aqui que nem todos os discípulos foram apóstolos, mas todos os apóstolos foram discípulos. E qual é a diferença? Discípulos são aqueles que seguiam Jesus. A palavra discípulo significa aluno. É aqueles que aprendiam de Jesus. Discípulo, ele aprende algo do seu mestre. Por exemplo, em certa ocasião, Jesus enviou 70 discípulos, de 2 em 2, para irem às cidades. Só que os apóstolos, a palavra apóstolo significa enviado ou mensageiro. Os apóstolos eram aqueles enviados por Jesus para uma missão específica. E o pastor Tiago ele vai falar alguma coisa dessa missão ou desse chamado que Jesus fez para André, que no caso aqui é o nosso tema do nosso estudo. Então, pastor Marcos, neste dia, dentro do contexto desse programa, nós vamos falar de André, como você bem mencionou. Existem aspectos importantes na palavra, são aspectos históricos, né, que mencionam a profissão, o discipulado e o chamado deste homem chamado André, de nome André. E a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, descrito por Mateus, capítulo 4, verso 18, ela menciona o seguinte: E Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Então, dentro desse texto, nós já observamos a profissão, né? Era pescador. Pessoa simples, né? Pessoa simples, pessoa humilde, né? A palavra menciona que pescava ali junto ao mar da Galileia, junto com seu irmão, que também foi chamado, foi encontrado pelo Senhor Jesus, né? E vivia de forma simples, um trabalho simples, uma profissão que nós bem conhecemos, né, que exigia esforço, paciência, resistência, né, exigia conhecimento daquilo que estava fazendo. Mas interessante que, ao ouvir a voz do Senhor, a palavra ela menciona que ele deixou imediatamente a sua rede, deixou imediatamente aquilo que estava fazendo e foi obediente à voz que ele ouviu. Então demonstra obediência, disposição para executar algo maior que era a pesca. Porque nós vamos falar aqui daquele que antes pescava peixes junto ao mar da Galileia, ele passa então a pescar almas, a alcançar vidas, né, conforme a instrução, conforme... Pescadores de homens. Pescadores de homens, conforme uma instrução, uma inspiração por parte do Senhor e por parte do Espírito de Deus. Interessante, pastor Tiago, que Jesus, logo no início, ele se caracterizou por chamar pessoas simples, humildes. Por quê? Porque a obra era ele que iria realizar, ele capacita os necessitados, ele nunca
chama ou precisa de pessoas especiais no âmbito cultural, físico, nada disso. O importante é que nós a cada dia nos coloquemos nessa posição, né, de humilde, de simples, para que a obra dele possa ser realizada através das nossas vidas. E essa foi uma característica de André, né? Discernimento espiritual, porque a palavra também ela menciona que André foi discipulado, né, por João Batista, e ele ouviu a respeito do Messias. E a palavra fala que ele foi o primeiro a reconhecer o Senhor Jesus como sendo Messias. Cordeiro, né? De Deus. Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Né? Lá em João, capítulo 1, verso 35 em diante. A palavra ela menciona isso. E André ele teve esse discernimento e essa sensibilidade. Né? Então, nós podemos dizer que naquela ocasião, ou naquele momento, dentro desse contexto, né, dessa parte da história da humanidade, do ministério terreno do Senhor Jesus, digamos assim, o que mais importava ali era um coração sincero e sensível à voz do Senhor, não à capacitação humana, não à condição humana. Nós vemos também, né, pastor Tiago, a importância de nós caminharmos com Jesus, a importância de nós caminharmos com aqueles também que estão na realização desta obra. Lá no livro de Provérbios, por exemplo, capítulo 13, verso 20, a palavra nos fala, anda com os sábios e será sábio, não é isso? Mas o companheiro dos tolos será afligido. Então, a importância de nós estarmos aprendendo com aqueles que têm algo para nos oferecer no âmbito espiritual, né? O interessante é que, de fato, ele aprendeu. Ele aprendeu e praticou. Porque a palavra, ela fala, João capítulo 1, verso 41, a palavra diz o seguinte, meus amados, e este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Ou seja, André ele encontrou o Senhor Jesus, ele o reconheceu como o Cordeiro de Deus, e a palavra fala que ele foi para os seus irmãos anunciar que ele havia encontrado o Messias, anunciar que ele havia encontrado algo de grande valor, algo que mudaria a história deles daquele momento em diante. Né? E esse é o verdadeiro discipulado. Esse é o espírito, digamos assim, de evangelismo, né? O entendimento do que é o verdadeiro evangelista. Ele levou a sério isso e executou, porque ele anunciou, ele não guardou para ele a descoberta que ele fez. Ele anunciou para todos que poderiam ouvir e viver aquilo. Agora nós vemos a importância de nós estarmos caminhando com Jesus, aprendendo de Jesus, ouvindo o chamado de Jesus e praticando aquilo que é o chamado dele para as nossas vidas. Nós vemos que a partir daquele dia que André foi chamado por Jesus, nós vemos que ele passou a viver grandes experiências com o Messias. Podemos citar, por exemplo, a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, lá no capítulo 6 do livro de João. Diz a Bíblia que Jesus estava à beira do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades, e havia ali uma grande multidão. E André chega para Jesus e ali apresenta 5 pães e 2 peixes. E a partir daqueles alimentos, Jesus ele multiplicou aquele alimento e diz a Bíblia que mais de 5.000 pessoas se alimentaram. E além de se alimentarem, diz a Bíblia que sobrou 12 cestos daqueles alimentos. Nós vemos também aqui o teor profético que essa multiplicação aqui representa para nós. Porque os 5 na Bíblia, nós sabemos que fala do ministério de Jesus. Por exemplo, a mão ali representa o ministério de Jesus. O pão nos fala da palavra. O 2 nos fala da comunhão. Os peixes aqui representando as vidas. Então, qual é o ensino que fica para nós naquela bênção, naquele milagre que André pôde presenciar? Que a igreja hoje, a igreja que vive da comunhão, ela se alimenta da palavra de Deus. E se alimentando da palavra de Deus, uma palavra revelada pelo Espírito Santo, ela tem desfrutado do milagre que Jesus tem operado em nosso meio. Então, ali, a igreja hoje, que está inserido nesse contexto profético, ela tem visto o milagre, né, pastor Tiago? E dentro desse mesmo contexto,
né? Algo que é muito importante nós mencionarmos aqui, acho que tem uma relevância muito grande, é que André, como nós falamos anteriormente, ele não guardou para si aquela notícia, aquele encontro que ele teve. Ele levou até Pedro que ele havia encontrado o Salvador, mas ele também levou o Pedro até Jesus, né? Para que Pedro conhecesse o Senhor Jesus. Ele foi um elo de ligação. E nós vamos observar quando você fala a respeito dos milagres, né? Desse milagre, ele mais uma vez ele foi elo, ele teve uma participação nesse milagre. Ou seja, gestos simples que marcaram a vida de pessoas e mudaram histórias, né? A simples disposição de servir, de estar na posição, estar sensível àquilo que estava vivendo e levar a sério a palavra do Senhor. Porque a igreja nessa última hora ela é convidada justamente a isso, a anunciar, a ser multiplicador de bênção, né? Nós não cansamos de falar. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E a igreja, neste momento, ela anuncia. Ela é instrumento de bênção para aqueles que precisam de uma mensagem de salvação, para aqueles que precisam de um encontro genuíno com o Senhor. A igreja ela é instrumento para que possa anunciar que Jesus está às portas e que o Senhor ele tem uma nova história para aquele que o reconhece e o aceita como seu único e suficiente Salvador, pastor Marcos. Interessante, pastor Tiago, que no episódio aqui da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, André, quando apresentou aquilo para Jesus, ele usou a expressão: Senhor, nós temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes, mas o que é isto para tantos? Nós vemos que o pouco que nós temos hoje, inserido na obra do Espírito, se torna muito, se torna o suficiente para satisfazer a nossa alma. Então, o que nós temos hoje, em Jesus, se torna tudo que a nossa alma necessita para alcançar a plenitude da vida, né? A grande verdade é que o espiritual, ele governa todas as outras coisas na nossa vida, né? Então, quando há comunhão, quando há fidelidade, né? Quando nós conseguimos... Doutrina, né? Quando nós conseguimos alcançar a doutrina, que é a média da palavra, né? Através da palavra, e vivê-la, as outras coisas, elas fluem e acontece dentro de um projeto e de um plano eterno que Deus estabeleceu. E o pouco que André achou que tinha, na verdade, sobrou, né? Era muito. Era muito. Era muito. Na visão dele era pouco, mas na visão de Deus e veja bem, era algo muito maior, né? Veja bem, dentro de uma simplicidade, ele se torna protagonista em um momento muito importante do ministério do Senhor Jesus ali na terra, naquele momento da multiplicação dos pães, daquele milagre que marcou este ministério e, por consequência, ele marcou a vida de muitos que ali participaram. Porque nós podemos afirmar que aqueles que participaram daquela multiplicação dos pães e dos peixes saíram dali marcados. Não foram as mesmas pessoas daquele momento em diante, né? Então, o papel da igreja ele é justamente isso, né? E aspectos importantes, né, que já mencionados aqui e que vale a pena nós reforçarmos: a disposição para servir. Não buscou destaque, ele simplesmente estava na posição e à disposição para o serviço, para servir e executar aquilo que o Senhor havia confiado nas mãos dele. Amém. Agora é interessante, pastor Tiago, que logo após a ascensão de Jesus ali no livro de Atos, nós vemos que os apóstolos estavam ali reunidos e nós vemos ali a presença de André. E interessante que lá em Atos capítulo 1, verso 14, nos fala que após Jesus subir ao céu, a palavra nos fala que todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então nós vemos a oração presente também na vida de André e na vida dos apóstolos. E nós sabemos que a oração, que ela nos tem mantido de pé a cada dia na presença do Senhor, né? A palavra nos fala que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então o que mantém essa comunhão com a igreja é a preservação desses valores, né? O que me chama muito a atenção, né, e que talvez podemos dizer que é uma passagem muito marcante, que é na palavra, né? Porque a palavra menciona que depois que o Senhor Jesus ele foi crucificado, ressuscitou, né, e se apresentou aos discípulos. E as primeiras palavras, a palavra fala que eles estavam com medo, reunidos com portas fechadas,
Mas o Senhor Jesus, ele se coloca no meio e profere as seguintes palavras: paz seja convosco. Interessante, se colocou no meio, né? Se colocou no meio, centro, no né? centro, né? Mas o que me chama a atenção, pastor Marcos, é paz seja convosco. O Senhor sabia o momento que estavam vivendo. Um momento de medo, de fragilidade, conforme a própria palavra ela menciona. E dentro daquilo que você colocou, nós podemos chamar de continuidade apostólica. Porque o Cristo, reconhecido por próprio André como o Cordeiro de Deus, né, ele reconhece, ele encontra o Messias, ele anuncia que havia encontrado o Messias, havia sido crucificado, vilipendiado, em sacrifício vicário. Né? Se fizeram isso com ele, o que se passa no coração daqueles homens naquele momento? O que vão fazer conosco? Ele era o Cristo. Né? Mas não se encurvaram diante disso e seguiram a missão dentro da continuidade apostólica. A palavra nos fala que eles permaneceram unânimes. Perseveraram unânimes na doutrina, em comunhão. É o corpo, né? Corpo. Sendo preservado, né? O corpo de Cristo, a igreja em comunhão, né? E essa perseverança, essa união, essa comunhão, a doutrina, a oração, são elementos necessários para a igreja nessa última hora. Porque nós só podemos vencer, de fato, em comunhão, em oração, com o conceito, vivendo a prática da igreja corpo de Cristo. Né? E as experiências que nós temos, elas nos asseguram isso. E na verdade, após a partida de Jesus, nós vemos que agora era o momento deles testemunharem da experiência e dos ensinamentos que eles tiveram enquanto caminharam com Jesus no ministério dele. Daquele momento em diante, eles iam colocar em prática tudo aquilo que eles aprenderam no ministério do Senhor Jesus, naquele momento em que Jesus estava com eles, o Senhor Jesus estava com eles. Né? Mas o que me chama a atenção é que não se encurvaram diante de toda essa situação, todos esses problemas, as perseguições, e permaneceram unânimes, ou seja, em comunhão, unanimidade, né? E seguiram com aquilo que o Senhor havia instruído para eles e se tornaram de fato, como mencionamos aqui no início, pescadores de homens, né? Eles saíram do mar e passaram a pescar em terra firme, né? Pescando homens, anunciando da vinda do Messias, anunciando da nova vida em Cristo Jesus, anunciando da possibilidade de transformação, de mudança, né, de que o Senhor ele veio para mudar a história do homem, a nova aliança, o novo pacto que o Senhor havia estabelecido, o momento da graça que aquela igreja, aquele povo ali vivia daquele momento em diante. Agora, pastor Tiago, a Bíblia ela não menciona como que foi a partida ou a morte de André, não é isso? Só que segundo a tradição religiosa nos fala que André ele foi morto como um Marte. Então nós vemos que André, como os apóstolos, eles permaneceram fiéis no seu propósito, naquilo que eles aprenderam com o Senhor Jesus até o fim, né? Lembrei-me daquele texto: combati o bom combate e acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Então o servo de Deus, ao longo dessa jornada, ele passa por muitas situações, mas aqueles que têm um verdadeiro encontro com Jesus, eles permanecem fiéis ao Senhor, não é isso? Só fazendo um adendo, né, dentro da sua fala, a Bíblia não menciona de fato a forma e como ocorreu a morte, né, desse homem, desse servo do Senhor chamado André. Por inferência, né, alguns historiadores mencionam que André morreu como Marte, de fato, na Grécia, né, em Patras, local chamado Patras, e ele foi crucificado em X, como uma pena por pregar o evangelho fielmente, né? Aí nos faz lembrar justamente das palavras do apóstolo Paulo, né? Que ele menciona: nada tenho minha vida por preciosa, contudo que eu cumpra a carreira e o ministério que me foi proposto, né? E esses homens entenderam justamente isso. Eles cumpriram a carreira sem valorizar a sua própria vida. Eu acho que nós podemos finalizar aqui, pastor Marcos, e para o senhor e para a senhora que estão conectados conosco, dizendo: o ministério de fato, ele é maior que a vida. Eles cumpriram o ministério sem amar as suas próprias vidas, né, e foram fiéis ao Senhor até a morte. E com isso nós concluímos dizendo que pequenos atos de fé podem levar muitos a conhecer o Salvador. Assim como André levou Pedro
participou do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, perseverou com outros apóstolos e permaneceu fiel até a morte, não é isso? Então, André, se nós formos ver em relação a outros personagens que nós vamos estudar dentro do colégio apostólico de Jesus, ele não tem muita ênfase em milagres, em aquelas situações que Jesus realizou em seu ministério relacionado a milagres, mas ele permaneceu fiel até o Senhor. É tipo daquele que não trabalha baseado em glórias, em pedestais que a vida nos impõe, mas aquele que tem no único desejo, o propósito de servir ao Senhor. Fielmente. Fielmente. Ele não busca glória para si, mas a glória é do Salvador. Muito nobre, né? Isso é nobre. Amém, meus queridos? Concluímos aqui dessa forma mais um estudo nosso. Hoje falamos sobre André. É importante você, nos canais oficiais da Igreja Cristã Maranata, como, por exemplo, o YouTube, compartilhar, curtir, comentar esse conteúdo, para que dessa forma a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela possa alcançar muitos corações e assim Deus possa continuar realizando a sua obra. A todos a paz do Senhor Jesus.